Converte os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Abra a Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 3, a partir do verso 19. Daniel 3, a partir de 19. O título é A Fornalha Ardente. Amém? Isso. Nabucodonosor. Amém? Nabucodonosor se enfureceu tanto com Sadraque, Mesaque e Abednego que seu rosto ficou desfigurado de raiva. Então ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Deu ordens também para que alguns dos homens mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha ardente. Eles os amarraram e os lançaram na fornalha inteiramente vestidos, com túnicas, turbante, mantos e outras roupas. E uma vez que o rei, em sua ira, havia exigido um fogo tão quente na fornalha, as chamas mataram os soldados que jogaram os 3 lá dentro. Assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, caíram nas chamas intensas. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: não foram 3 homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhe, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com o Filho de Deus. Então Nabucodonosor se aproximou o máximo que pôde da porta da fornalha ardente e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Os altos funcionários, os oficiais, os governadores, os conselheiros se ajuntaram ao redor deles e viram que o fogo não havia tocado neles. Nem um fio de cabelo na cabeça deles estava chumascado e suas roupas não estavam sequer com cheiro de fumaça. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo para livrar os seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto: se qualquer pessoa, não importando a sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele será despedaçado e a sua casa transformada num monte de escombro. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Amém? Pode se sentar, irmãos. Essa palavra aqui, eu acho que é uma palavra muito forte mesmo, porque por obediência, ao Senhor, ao nosso Deus, eles preferiram, como se diz, morrer, ser sacrificado, do que se prostrar diante de outro Deus. E muitas das vezes, a gente por tão pouco deixa, de adorar o nosso Deus. Às vezes por um motivo tão pequeno, a gente deixa de vir para a igreja, deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de fazer o nosso melhor para o Senhor. E eu fico pensando, quando eu li essa palavra de manhã lá em casa, se Deus falou muito no meu coração, eu fiquei imaginando, se nós estamos preparados para ser provados dessa forma, ao ponto,
de ser, né, sabia que a fornalha era quente, foi esquentada 7 vezes mais. Quem aproximou para jogar, eles lá morreram, suportou, né? E eles foram lançados lá dentro. E por que eles foram lançados, né? Por amor, temor e obediência ao Senhor. Porque eles sabiam que o Deus que eles confiavam, que o Deus que eles serviam, ia livrar eles da fornalha ardente. Então, era necessário, né, aquilo ia acontecer para que aquele povo, né, acreditasse que Deus é Deus e não há outro além do nosso Deus. Então, quando eles lançaram, né, Sadraque, Mesaque, Abednego ali naquela fornalha, deveria estar, né, muita gente só para assistir naquele espetáculo, tipo assim, né, vamos ver agora que Deus é esse, né, se esse Deus vai realmente salvar ele, ou então ia ver eles queimando. E automaticamente Deus mostrou logo para quem? Para o rei, para o manda-chuva, para o grandão lá da terra, né, que é o Nabucodonosor, para ele enxergar que eles não estavam só. Que Deus permitiu que eles entrassem na fornalha, mas não permitiu que nem o cabelo deles ficasse fedendo fumaça, que nem as roupas deles ficassem, né? Ainda mostrou, né? Fez com que todos vissem a presença do Espírito Santo ali dentro, né? Andando, foi jogado amarrado, porém eles estavam desamarrados, andando livremente ali dentro, porque Deus enviou o anjo dele para guardar. Então, irmão, quando nós nos posicionamos mesmo, a oferecer o nosso melhor para o Senhor, fazer o nosso melhor para Deus, que perfeito a gente não é mesmo, mas que a cada dia a gente tem que tentar ser melhor do que fomos ontem, tentar superar as nossas fraquezas, nossos defeitos e olhar sempre para frente, porque se nós olharmos para as dificuldades, para as pedradas, a gente para, a gente desiste mesmo. Aí Satanás vem e nos envergonha, nos humilha e nos derrota diante de todos. E as pessoas vão olhar e falar, onde está o teu Deus, né? O meu Deus está comigo, eu tenho que estar com ele também. É necessário ter essa obediência. E Sadraque e Mesaque, eles não olhou para as dificuldades, porque eles sabiam o Deus que eles serviam. Eles sabiam que o Senhor não ia desamparar eles, que o Senhor ia honrar eles. E através desse ato, você vê, o rei mudou a história, fez, né, com que todas as pessoas se curvasse diante somente do Deus de Sadraque e Mesaque, ou seja, somente diante do Senhor. Porque as pessoas hoje não gostam, né, irmãos, de estar ajoelhando, às vezes por dificuldade, às vezes porque fica com vergonha, às vezes porque não quer. E o Senhor, Ele quer. Porque isso é um ato de nós nos humilhar diante do Senhor. Quando nós nos curvamos de joelho, nós estamos, né, declarando que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Não importa quem esteja olhando, não importa quem esteja vendo, mas o Senhor, Ele se agrada. Então nós possamos estar, né, buscando fortalecimento no Senhor, para que quando chegar as provas, as dificuldades, a gente não venha culpar o Senhor. Nós temos essa mania de achar que a culpa não é nossa, que a culpa é de Deus, que a culpa é de fulano, de ciclano, mas a gente jamais olha e vê, não, a culpa é minha, o erro foi meu. Então é necessário que nós venhamos, né, nos fortalecer, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Pela fé deles, a obediência deles, o Senhor, né, salvou aquele povo. O Senhor alcançou o coração daquele rei, e o rei, né, decretou que todos só poderiam adorar a Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, assim, isso, irmãos, é ter fé. Isso é ter ousadia. Se for para morrer, vamos morrer, mas negar o Senhor jamais. Foi o que eles fizeram. Então, assim, eles ofereceram as próprias vidas, né, em sacrifício. E na Bíblia, tem várias passagens que falam, né, quando o Senhor pediu a Isaac, Abraão, né, ele ia, né, ser sacrificado. Se Deus não entrasse naquela causa ali, Abraão teria sacrificado ao Senhor. Tudo isso é ato de amor. É o ato da fé, é declarando que o nosso Deus, Ele é Deus de provisão. Então, quando o Senhor falar vai, nós temos que ir. Se o Senhor falar que é para marchar, nós temos que marchar. Porque parado a gente não sai do lugar. Parado a gente não consegue alcançar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós possamos estar meditando, irmãos, cada vez mais na palavra de Deus. Para que o Senhor venha estar, né, abrindo os nossos olhos espirituais e nos capacitando, nos mostrando o que Ele tem para cada um de nós. Porque cada um de nós aqui tem um chamado, tem um ministério, cada um de nós aqui somos escolhidos. Então o Senhor já escolheu, já separou,
Agora é nós que temos que buscar ser capacitado, porque o Senhor, ele chama, ele capacita, mas ele não obriga. Então, o Senhor me chamou para ser pregador, mas se eu não ler a Bíblia, eu nunca vou aprender. Eu gosto de louvar, mas se eu não louvar na minha casa, não ensaiar, também não vou aprender. Você não aprende a letra, não aprende o ritmo, e assim todas as coisas. Então, tudo que nós vamos fazer para o Senhor tem que ser o melhor, como se fosse a última vez. Amém. Glória a Deus. Amém. Nossa irmã Iranilde está com a oportunidade. Eu convido a Olívia para estar orando. Amém. A pastora